Nada, absolutamente nada. Te prepara para ver alguém morrer, ainda mais no seu primeiro plantão. Eu sabia que trabalhar na saúde exigia força, mas naquele dia descobri que a verdadeira força não está nos músculos, nem nos livros. Ela está no coração. Era madrugada, o hospital silencioso por fora e um caos por dentro. Eu ainda nem tinha me acostumado com o som dos monitores, com os olhares cansados da equipe, com o cheiro de álcool e tensão. E então, ele chegou. Fraco, respirando com dificuldade. Eu senti um aperto no peito que não consegui explicar. Tudo aconteceu rápido demais. E antes que eu pudesse entender o que estava fazendo ali, ele se foi, nos meus braços. Eu estava ali, paralisada, com a sensação de que o mundo inteiro tinha parado também. Foi nesse instante que eu entendi. Naquele plantão, uma parte de mim morreu com ele. E outra parte nasceu. Eu nunca fui uma pessoa fraca. Sempre enfrentei os desafios da vida com a cabeça erguida, mesmo quando tudo parecia ruir. Quando decidi estudar enfermagem, sabia que não seria fácil. Me disseram que era uma profissão de entrega, de cansaço, de noites em claro. Mas ninguém te diz como é, de verdade, o peso de carregar vidas nas mãos. Ninguém te fala sobre o silêncio que fica depois de uma perda, ou sobre o barulho que fica dentro da gente mesmo depois que tudo lá fora já se acalmou. Na noite anterior ao meu primeiro plantão, eu não consegui dormir. Eu virei de um lado pro outro, tentando controlar o coração acelerado. Lembrava de tudo que tinha estudado, das aulas, dos estágios, dos protocolos. Mas, no fundo, eu sabia que a prática é sempre diferente. O mundo real é mais cru. Não tem pausa, não tem rascunho. Você entra e joga com a vida real. Cheguei cedo, com o jaleco engomado e a alma cheia de dúvidas. O hospital parecia um outro universo. O som dos monitores, o cheiro de antisséptico misturado com café velho, os passos rápidos pelos corredores. Cada olhar carregava histórias que eu ainda não conhecia. A equipe me recebeu com uma certa frieza, não por maldade, mas por costume. Ali, o tempo vale mais que a simpatia. Fingi segurança. Cumprimentei a todos, fiz meu checklist mental, respirei fundo. Mas por dentro eu era um furacão. Um medo silencioso, disfarçado com sorrisos e acenos de cabeça. Eu não queria falhar. Não naquele dia. Não no meu primeiro plantão. Enquanto caminhava pelos corredores, observando cada detalhe, ouvi uma enfermeira comentar com outra sobre uma possível emergência chegando. Foi quando meu coração começou a bater ainda mais forte. Senti como se o mundo estivesse me avisando de que algo grande estava prestes a acontecer. Mas mesmo assim, eu não fazia ideia do que estava por vir. Ali, entre lençóis, bisturis e alarmes, estava prestes a começar a minha verdadeira aula. Uma aula que livro nenhum ensina. Uma lição que você só aprende vivendo. E do jeito mais duro possível. Os primeiros minutos do plantão foram como mergulhar em águas desconhecidas. Tudo parecia barulhento e silencioso ao mesmo tempo. O som constante dos monitores cardíacos, os passos apressados dos profissionais pelos corredores, a luz fria dos corredores, era como se o hospital tivesse um ritmo próprio, indiferente ao fato de que, para mim, tudo ali era novidade. Lembro que olhei para o relógio algumas vezes, tentando não parecer deslocada. Era um pouco mais de 7 da noite, e o plantão noturno estava só começando. Os corredores estavam lotados, o pronto-socorro já operava no limite e os leitos da emergência estavam cheios. A chefe da equipe passou instruções rápidas, como se cada palavra tivesse sido ensaiada 1000 vezes. Ela me designou a uma ala intermediária, mas fez questão de lembrar: aqui, tudo pode mudar em segundos. E mudou. Não demorou muito para eu perceber que a rotina em um hospital nunca é estática. A qualquer instante, o inesperado pode bater à porta, ou entrar empurrado em uma maca, sangrando, inconsciente, ou implorando por ar. Havia uma tensão constante no ar. Não era medo, exatamente. Era uma presença invisível, uma sensação de que o caos estava sempre espreitando. Você sente isso no olhar dos mais experientes, que se acostumaram a manter a calma mesmo quando o mundo parece estar desmoronando ao redor. Enquanto observava os procedimentos de colegas mais antigos, tentava absorver tudo. Como eles se comunicavam, como sabiam agir sem precisar de ordens, como controlavam a respiração no meio de uma emergência. E eu ali, ainda meio travada, rezando para que nada grave acontecesse no meu setor.
Mas por dentro, havia uma voz que dizia: você sabe que vai acontecer, não sabe? Vai acontecer hoje. A tensão não era só minha. Eu via nos olhos dos outros enfermeiros aquela mistura de exaustão com vigilância. Um cansaço que não dorme. Um tipo de coragem silenciosa, que se constrói a cada plantão. E aquilo me assustava e me encantava ao mesmo tempo. Porque no fundo, eu sabia que um dia, eu também teria aquele olhar. Mas o que eu não sabia é que seria tão cedo. Foi então que, no meio dessa inquietação, uma chamada veio pelo rádio. Paciente masculino, 58 anos, dificuldade respiratória severa, chegando em 2 minutos pela ambulância do SAMU. O clima na enfermaria mudou instantaneamente. Tudo ganhou urgência. Alguém correu para organizar materiais, outro separou oxigênio, e um médico foi avisado. Eu congelei por um segundo, até alguém me olhar nos olhos e dizer: você vem com a gente. Foi ali, antes mesmo da maca cruzar a porta, que eu senti: algo importante estava prestes a acontecer. Algo que marcaria a minha vida para sempre. Quando a maca entrou, parecia que o tempo tinha desacelerado. Tudo ao redor ficou embaçado, menos ele. Um senhor, pele pálida, olhos semicerrados, respiração ofegante e braços tremendo levemente. Tinha algo no semblante dele que me fez parar por dentro. Mesmo com a urgência do momento, havia algo humano demais naquele olhar. Ele não era apenas mais um paciente. Era alguém tentando agarrar o pouco de vida que restava, e que, por um instante, cruzou o meu destino. O nome dele era Seu Almir. 58 anos, hipertenso, esfumante. A esposa dele veio junto, segurando a bolsa dele como quem segura o coração nas mãos. Ela chorava em silêncio, com os olhos marejados, mas sem gritar. Apenas dizia: cuida dele, por favor, ele é tudo que eu tenho. Aquilo me rasgou por dentro. Fui instruída a ajudar com a monitorização. Minhas mãos tremiam levemente, mas tentei disfarçar. Coloquei os eletrodos no peito dele com cuidado. Ele me olhou e, mesmo com dificuldade, murmurou: vai com calma, mocinha, é meu primeiro dia aqui também. Ele tentou sorrir. Eu sorri de volta. Aquela frase, por mais simples que fosse, me atravessou. Era como se ele sentisse meu nervosismo e quisesse me acalmar. Um gesto tão pequeno, mas que dizia tanto. Aquele homem, mesmo à beira da morte, ainda se importava com quem estava ao lado dele. Enquanto os médicos faziam os procedimentos e davam ordens rápidas, eu ficava perto dele, tentando acompanhar, tentando me manter útil, tentando não chorar. Passei um pano em sua testa, segurei sua mão por um instante. Ele apertou a minha. Foi leve, mas foi ali. Uma conexão real, silenciosa, instantânea. A cada suspiro dele, meu coração pulava. Era como se uma parte de mim estivesse presa ao ritmo da respiração daquele homem. E por mais que eu não quisesse me envolver, já era tarde. Eu me importava com ele. E quando a gente se importa, tudo muda. O monitor começou a apitar com mais frequência. Eu ali, parada, com um misto de medo e entrega. Mesmo sem poder fazer muito, permaneci ao lado dele. Fiquei olhando seu rosto. Era um rosto comum, de um homem qualquer, mas carregado de histórias que eu nunca ouviria. A esposa dele, do outro lado da sala, implorava com os olhos. E eu senti uma vontade absurda de protegê-lo, de fazer dar certo, de não deixar que aquele olhar se apagasse. Não dava mais tempo de manter a distância emocional. Eu já estava dentro. E era só o começo. Tudo aconteceu rápido demais. O monitor começou a apitar em um ritmo diferente, mais insistente, mais agudo, como se estivesse gritando por socorro. A frequência cardíaca oscilava como uma chama prestes a se apagar. O médico gritou: vamos intubar. E ali, o que era tensão virou caos. A equipe se movimentou como um corpo só. Cada um sabia exatamente o que fazer. E eu estava ali, tentando respirar enquanto segurava a máscara de oxigênio no rosto dele, sentindo suas mãos já frias, cada vez mais sem força. Ele não falava mais. Apenas olhava para cima, como se estivesse à procura de um último fio de esperança. A intubação foi difícil. O médico suava, e a sala parecia menor. O ar estava pesado.
Os minutos viraram eternidades. E então veio o som mais temido, o alarme contínuo. Linha reta no monitor. Iniciar RCP, gritou alguém. E naquele momento, eu não era mais uma estudante, não era uma novata, não era só uma observadora. Me mandaram revezar nas compressões. Eu ajoelhei ao lado da maca e comecei. 1, 2, 3, 4. Eu contava mecanicamente, mas por dentro, era como se eu gritasse. Fica! Por favor, fica com a gente. Cada pressão no tórax dele era um pedido. Cada contagem era um lamento. A esposa dele chorava alto agora. Foi retirada da sala por um enfermeiro mais velho. Os gritos dela ecoavam no meu peito. E eu só queria que tudo parasse. Mas não parou. Tentaram tudo. E mesmo assim, ele não voltou. A linha do monitor permaneceu reta. A vida dele se esvaiu ali, diante dos meus olhos. E foi nos meus braços que o corpo dele, sem força, finalmente cedeu. Eu ainda o segurava, como se pudesse impedir. Como se com meu toque, minha presença, eu pudesse trazê-lo de volta. Mas a morte é surda. E ela não negocia. Quando o médico declarou o óbito, um silêncio tomou a sala. Por alguns segundos, ninguém falou nada. A correria deu lugar à imobilidade. E eu ali, ajoelhada, com as mãos ainda sobre o peito dele, sentia uma mistura de choque, tristeza, culpa e incredulidade. Não conseguia me levantar. Não conseguia me mover. Meus olhos ardiam, mas eu ainda tentava segurar as lágrimas. Como se chorar naquele momento fosse um desrespeito. Mas era inevitável. Era meu primeiro plantão. E o primeiro paciente que eu realmente tentei salvar, morreu nos meus braços. A sala parecia outra depois que ele se foi. O silêncio que ficou não era só a ausência de som, era uma ausência de tudo. Vida, movimento, calor. Como se algo essencial tivesse sido arrancado do espaço, deixando um vazio que nenhum equipamento médico conseguiria preencher. Eu ainda estava ajoelhada quando alguém se aproximou, com gentileza, e colocou a mão no meu ombro. Pode deixar, a gente cuida daqui. Eu assenti com a cabeça, mas não consegui dizer nada. Levantei devagar, com o corpo pesado, como se carregasse um saco de pedras nas costas. Dei alguns passos para trás, encostei na parede e deslizei até sentar no chão. Meus olhos estavam fixos na maca. Ele ainda estava ali, mas ao mesmo tempo, já não estava. Um enfermeiro experiente, que até então mal tinha olhado para mim, se aproximou. Me ofereceu um copo de água. Foi seu primeiro? Eu apenas balancei a cabeça afirmativamente. Ele assentiu de volta, com o olhar cansado, mas compreensivo. A gente nunca esquece o primeiro. Nunca. O resto do plantão seguiu, como se nada tivesse acontecido. O hospital não para. Novos pacientes chegavam, alarmes soavam, e a vida continuava girando em sua velocidade impiedosa. Mas dentro de mim, o tempo tinha parado. Eu cumpria minhas funções, obedecia ordens, me movia pelo corredor. Mas era como se meu corpo estivesse em modo automático, enquanto minha mente ainda estava ali naquela maca, segurando a mão dele. Fui ao banheiro mais de uma vez só para respirar. Me olhei no espelho e mal me reconheci. O olhar inchado, a pele pálida, a alma esgotada. Não chorei na frente de ninguém, mas por dentro, desabei. Me perguntei 1000 vezes se eu poderia ter feito algo diferente. Se a minha falta de experiência tinha pesado. Se, por um segundo, minha hesitação contribuiu. A culpa é cruel. Ela encontra brechas mesmo onde não há falha. Durante a madrugada, me peguei lembrando das palavras que ele disse antes de tudo piorar. Vai com calma, mocinha. Ele tentou me acalmar, e eu não consegui retribuir da forma que ele merecia. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. No fim do plantão, a esposa dele pediu para falar comigo. Eu temi o pior. Achei que ela fosse me culpar, me confrontar. Mas, ao contrário, ela me abraçou. Em silêncio. E depois disse algo que nunca mais esqueci. Obrigada por estar com ele no final. Ele não partiu sozinho. Foi aí que eu chorei. De verdade. Na frente dela. Na frente de todos.
Aquela dor ficou comigo por dias. E a cada vez que fecho os olhos, ainda vejo o rosto dele. Ainda sinto o peso de seu corpo se entregando nos meus braços. Era meu primeiro plantão. E foi ali que eu entendi o verdadeiro significado de estar do outro lado da dor. Depois daquele plantão, eu não era mais a mesma. Algo dentro de mim havia mudado de forma irreversível. Não falo só da dor, essa foi a primeira e mais evidente. Mas havia também uma maturidade silenciosa que se instalou sem pedir licença. Um olhar que aprendeu a ver além dos sintomas. Um coração que se partiu, mas que também se alargou. Nos dias seguintes, tudo o que eu fazia era lembrar. Revivia os momentos como se assistisse a um filme repetidamente, procurando falhas, tentando entender em que ponto as coisas poderiam ter sido diferentes. No começo, a lembrança era como um espinho cravado. Mas com o tempo, fui percebendo que a marca dele em mim era mais profunda que a dor. Antes, eu achava que ser enfermeira era apenas aplicar protocolos, seguir condutas, dominar técnicas. Mas ali, ao lado daquele homem morrendo, percebi que enfermagem é, acima de tudo, um ato de humanidade. É estar presente quando tudo está desmoronando. É ser a mão firme no fim do mundo de alguém. Passei a olhar os pacientes de outra forma. A ouvir com mais atenção, a tocar com mais cuidado, a respeitar o tempo de cada um. Entendi que, às vezes, o que mais cura não é o remédio, é o olhar que conforta, o silêncio que acolhe, o toque que diz você não está sozinho. Seu Almir me ensinou isso. Sem aulas, sem diplomas. Me ensinou morrendo, com dignidade e entrega, e me deixou algo que nenhum professor poderia me dar. A verdadeira consciência do que significa cuidar. Também aprendi que ser forte não é não sentir. Ser forte é continuar sentindo, mesmo quando tudo em você quer desmoronar. É chorar no banheiro, enxugar os olhos, e voltar pro plantão com o mesmo zelo. É saber que você pode não salvar todo mundo, e mesmo assim, continuar tentando. A experiência me fez repensar até minhas escolhas pessoais. Comecei a valorizar mais as pequenas coisas. Um abraço, uma risada, um bom dia sincero. Porque, no fim das contas, não sabemos quanto tempo nos resta. Vi ali que a vida é frágil, efêmera, e que às vezes tudo pode mudar em minutos. Ou em segundos. E sim, eu poderia ter desistido. Poderia ter pensado que não era forte o suficiente. Mas foi justamente o oposto. Eu escolhi ficar. Não apesar da dor, mas por causa dela. Porque entendi que cada perda também é um convite à empatia. E que, quanto mais a gente sente, mais a gente entende o outro. Hoje, quando penso naquele primeiro plantão, não sinto apenas tristeza. Sinto respeito. Por ele. Por mim. Por todos os profissionais que seguem firmes, mesmo quando o coração está em pedaços. Porque ser da saúde é isso. É cair 1000 vezes e levantar todas. Com mais compaixão. Com mais verdade. Com mais alma. A gente nunca esquece o primeiro plantão. Não importa quantos anos passem, quantos turnos venham depois, quantos pacientes a gente ainda vai cuidar. Existe um momento em que o tempo para, e tudo dentro de você é arrancado com uma força bruta. E por mais que você continue vivendo, algo ali fica para sempre. Um último olhar. Seu Almir não foi só o primeiro paciente que perdi. Ele foi o primeiro ser humano que me mostrou, sem palavras, o verdadeiro peso da vida. E o verdadeiro valor da morte. Não como algo que assusta, mas como algo que ensina. Me ensinou que a linha entre estar vivo e partir é fina, delicada e, muitas vezes, silenciosa. E que tudo o que temos de verdade está no agora. Na presença. Muita gente pensa que trabalhar na área da saúde é um ato heróico. E talvez seja, mas não pelos motivos que se imagina. Não é heróico porque salvamos vidas todos os dias. É heróico porque mesmo quando não conseguimos salvar, a gente permanece. Com o coração remendado, com os olhos cheios, mas com a alma firme. E isso, sim, é coragem. Com o tempo, aprendi que nem toda a missão da enfermagem é sobre curar. Às vezes, é só sobre acompanhar. E que isso também é nobre. Estar ao lado de alguém no último suspiro não é fracasso. É amor. É entrega. É humanidade em seu estado mais puro.
A morte do seu Almir me transformou. Me arrancou da ilusão romântica da profissão e me jogou no chão duro da realidade. Mas foi ali, de joelhos, chorando baixinho ao lado de uma maca vazia, que eu encontrei meu propósito. Eu não escolhi a enfermagem apenas por vocação. Eu fui escolhida por ela. Porque eu precisava sentir isso. Precisava viver isso. Para entender que, por trás de cada paciente, existe um universo. Uma história. Uma despedida. Hoje, sempre que entro em um novo plantão, carrego comigo aquele primeiro. Não como uma cicatriz, mas como uma lembrança viva. Ele me ensinou que a dor faz parte, que o medo é legítimo, mas que o amor que colocamos em cada gesto é o que realmente fica. E talvez esse seja o verdadeiro milagre. Mesmo em meio à morte, ainda sermos capazes de amar. Mesmo depois de tantas perdas, ainda termos coragem de cuidar. Mesmo depois de um plantão que te quebra por dentro, ainda termos forças para voltar. Porque, no fim, é isso que nos torna humanos.